Tudo bem, pessoal? Boa tarde para vocês. Na verdade, bom dia, né, ainda, quando a gente está gravando esse vídeo aqui. É... Bom dia, mestre, tudo bem? Bom dia, mestre, tudo bem? A gente começa, né, pessoal, esse vídeo aqui, mais uma vez, do Papo Criativo, retornando aí com as nossas atividades semanais, que são extremamente importantes para todos. A gente vai falar sobre o caso, né, de acusações de assédio sexual e assédio moral, né, que a Caixa Econômica Federal, um importante banco público, vivencia no seu momento aí uma marca muito triste na sua história, que começa, na verdade, né, como o Jorge vai falar aí, com a definição de assédio, né? O Jorge também é uma pessoa muito experiente, porque estudou direito, então tem toda a propriedade aí para falar, né, mestre? Sim. Bom dia a todos, bom dia, Magno, bom dia quem vai nos assistindo. É importante a gente dizer que a partir desse vídeo nós vamos retomar os nossos vídeos do Papo Crítico. Toda semana a gente vai estar falando de um fato relevante do momento. É diferente das nossas lives. Nossas lives pegam mais uma abrangência maior em termos de conteúdo. A gente vai falar como se fosse uma reportagem do que está acontecendo no cotidiano, na semana, no máximo. E a coisa que explodiu nessa semana que passou foi esse caso aí do presidente da Caixa Econômica desenvolvendo a prática do assédio sexual. Então é importante dizer, até para tirar uma dúvida das pessoas, o que é assédio sexual? Assédio sexual não é qualquer investida que se dá numa pessoa do sexo oposto ou não, pensando em benefícios sexuais. Ele só é considerado assédio sexual quando quem pratica exerce um cargo superior à pessoa que sofre. Certo? Então, no caso da Caixa Econômica, ele está bem específico nisso, que é o presidente, o órgão, o membro supremo, o cargo maior da Caixa, em cima das funcionárias dele. Quero deixar bem claro aqui que essa prática, para nós que temos essa capacidade crítica, inclusive o nosso nome é Educação Crítica e Criativa por causa disso, não é nenhuma surpresa, porque esse governo que está aí, ele tem 3 pilares de sustentação. Isso tem que ficar bem claro para vocês que estão nos assistindo. Os 3 pilares são a homofobia, né? a misoginia, o machismo e o racismo. Esses 3 pilares é que sustentam esse desgoverno que a gente está vendo aí, que mantém-se no poder defendendo isso. Inclusive, é bom lembrar, para o Magno começar a falar, que esse presidente da Caixa Econômica é amigo pessoal, antes de ser presidente do Brasil, o Bolsonaro. Então, ele faz parte desse time fascista que chegou ao poder. Né? É importante, então, saber, primeiro, o que é assédio sexual, e, segundo, saber que isso é uma quadrilha que está no poder, desenvolvida através desses 3 pilares: racismo, machismo e homofobia. Vamos lá, Magno. Desculpa, a partir da sua fala, né, mestre, o que é importante a gente diagnosticar basicamente nós temos 2 grandes problemas, né? O primeiro é que as denúncias já tinham sido feitas há 8 meses atrás e há 2 canais de denúncias. O primeiro foi feito nos canais internos da Caixa Econômica Federal. Quase todas as empresas hoje, elas possuem, né, sistemas de controle, de auditoria sobre a questão do assédio sexual e do assédio moral, porque são assuntos relacionados, por exemplo, a crimes, né, estabelecidos no nosso Código Penal e a direitos dos trabalhadores. Então, por exemplo, agora que começaram a vazar os áudios, e aqui, claro, parabenizar o trabalho feito pelo portal Metrópolis e pelo portal UOL, né, na internet, que foi quem divulgou os áudios aí, do tipo, do Pedro Guimarães, né, do tipo, quem manda sou eu, isso daqui não é uma democracia, chamando, né, as consultoras da Caixa Econômica Federal, as próprias diretoras, né, para tomar banho de piscinas em momentos inapropriados, convidando aí ao quarto, né, em momentos inapropriados também,
inclusive com piadas, né, com comentários sobre a beleza das mulheres. Ele convidava as pessoas, segundo a denúncia, de acordo, né, com o padrão de beleza que ele já tinha estabelecido. Então, isso tudo configura, né, usar do seu papel como presidente da instituição para cometer, né, esses delitos. Então, as primeiras denúncias já começaram a ter sido feitas. E aí, isso não foi para frente dentro dos canais da Caixa Econômica Federal, esses casos foram acobertados e houve, né, uma procura ao Ministério Público Federal, que há pelo menos 4, 5 meses iniciou uma série de investigações, né, sobre o caso. Como você também falou, mestre, ele era uma pessoa altamente ligada ao governo Bolsonaro e ao próprio presidente como pessoa, né? Ele estava em muitas das lives, ele estava em muitas das viagens, quando, na verdade, ele, como um presidente da Caixa Econômica Federal, não era necessário ele estar presente nesses eventos. Então, ele era uma pessoa de círculo próximo, né, do presidente, dos seus familiares. Inclusive, é interessante pensarmos que não houve nenhuma palavra das pessoas mais próximas ao governo contra o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, num mecanismo meio que de proteção dele, né? O único que veio criticá-lo foi o Hamilton Mourão, que é o nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, mas também não foi nenhuma crítica contundente. E um detalhe também que é importante a gente ressaltar nesse vídeo aqui, que é um absurdo, né? Alguns defensores do presidente, e sempre aquele tripé, né? Os racistas, os homofóbicos e os misóginos, eles possuem esse discurso. Mas por que essas denúncias só vieram agora, faltando 3 meses, 4 meses para a eleição? Que é importante deixar claro, não interessa em que momento isso veio e por que isso veio à tona. A gente está falando de situações complicadas, de pessoas que tinham cargos comissionados na Caixa Econômica Federal que poderiam simplesmente perder o seu emprego caso houvesse a denúncia. Mas um grupo de pessoas, um grupo de mulheres teve a coragem de relatar os casos. E são casos graves. São casos que têm áudios do próprio presidente da Caixa Econômica Federal ameaçando. Tem vídeo dele solicitando, basicamente, funcionários para fazer flexão, proibindo a cor vermelha, mestre. Chegou ao cúmulo de proibir a cor vermelha internamente na Caixa Econômica Federal para não associar ao PT, ao comunismo, né, essa doença que eles possuem de pânico moral, também isso é interessante. Então, tudo isso está presente nesse caso, né, e a gente vem aqui com esse vídeo poder esclarecer alguns pontos para vocês, né, mestre, que é muito importante nesse caso, principalmente. Verdade. A gente está aqui, na verdade, Magno, em defesa da democracia, né? Em defesa da transparência, que deve nortear qualquer tipo de governo, que justamente é o contrário que esse governo faz. Esse governo é obscuro, né? Ele trabalha na calada da noite, as intervenções são diretas, né? Ele já passou por 2 problemas super recentes, um com o MEC, agora outro com a Caixa Econômica. Veja como ele utiliza os órgãos públicos para fazer a sua curriola, a sua patota, né? E quem está ligado a ele é basicamente sócio desse empreendimento. Eu quero dizer uma coisa muito importante: eles não falam que como é que foi denunciado isso há 3 meses da eleição? E a gente pode contrapor o seguinte: isso é motivo suficiente para o impeachment. Isso é motivo, isso e várias coisas que já aconteceram, né? Que fique bem claro isso. São necessários, fundamentais para o impeachment. E por que não ocorre impeachment? Né? Por muito menos a Dilma foi impedida através das pedaladas fiscais. Agora mesmo, aproveitando esse gancho aqui, Magno, você que é um cara bom nessa parte de economia, ele está fazendo a mesma coisa das pedaladas fiscais em suprir o teto de gastos para tentar jogar dinheiro na época da eleição. Isso sim que é importante ser colocado. Ele quer romper com o teto de gastos para injetar dinheiro para ver se resolve o problema dele, porque ele está ciente, é bom que fique bem claro isso aqui, ele está ciente que perdeu a eleição. Ele está ciente que perdeu a eleição. Ele só tem uma dúvida: perdi no primeiro ou no segundo turno? Né? Que perder, ele perdeu. Né? Sim, sim. Na verdade, isso é crime, né? Isso também é uma medida ilegal.
é claro, né, que esse rompimento do teto de gastos, e que fique bem claro aqui, tá? Ninguém aqui é a favor do teto de gastos. Ninguém é a favor. Eu não sou a favor, o Jorge não é a favor. Porém, existe. Ele está rompendo o teto de gastos, inclusive com crime eleitoral. Porque em anos de campanha você não pode conceder benefícios sociais. E eu estou sendo sincero, eu não sou contra o benefício social. A gente está lidando aqui com uma questão clara, uma questão do que pode e que não pode, segundo a Constituição brasileira. A Constituição existe, ela precisa ser cumprida. E foi feito esse movimento, né, de injetar aí 41 bilhões acima do teto de gastos, que na verdade não é só o caso do MEC. Desde a pandemia ele já merecia, né, sofreu o processo de impeachment por todos os malefícios que ele fez e por crime de responsabilidade, por crimes contra a saúde pública, né? Tudo isso já era caso de impeachment. A Caixa Econômica Federal, na verdade, ela significa um grande exemplo do que nós temos e do que será importante também, mestre, derrotar na eleição. Eu acho que isso também conta muito. Que são valores que estão em jogo nessa eleição de 2022, como a gente fala, né? A democracia contra a barbárie. O caso da Caixa Econômica Federal significa simplesmente a barbárie. Denúncias que foram feitas, que não foram acompanhadas, que não foram observadas e que não foram apuradas por pessoas que deveriam proteger os trabalhadores e que não fizeram a sua função dentro da empresa. Gente, então queremos agradecer a presença de vocês assistindo esse vídeo e fiquem ligados que vocês vão receber informes agora de toda semana um vídeo do Papo Criativo. Obrigado, Magno. Obrigado, mestre. Pela sua sempre participação e abraço Obrigado. grande a todos. Um abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa semana.